Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar sobre a bolha das startups aí, mas para mim é uma bolha de alavancagem exacerbada de startups que aconteceu nos últimos 10 anos aí, e que essa bolha tá dando sinais de tá explodindo, né? Nem estourando, não, é explodindo, né? Virou um coquetel molotov esse negócio. Primeiro, editor, solta a nossa vinheta aí. Bom, se você não tá nesse mercado de startups ou participou, não teve assim, muito interesse nos últimos anos de entender o que esse movimento, né, que aconteceu, vou tentar explicar de uma forma sucinta o que vinha acontecendo aí nesses últimos anos, né? Mais ou menos em 2012, 13 por aí, eu entrei nesse mundo de aceleração, de startups e tudo mais, e aí eu comecei a entender um pouco mais o que estava acontecendo, né? Tinha um movimento muito grande nos Estados Unidos, principalmente concentrado ali em São Francisco, com esse termo startups e tudo mais, principalmente no começo, assim, focado em produtos escaláveis de tecnologia e blá 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 blá. Mas o que é interessante muito mais do que o modelo do que era uma startup, né? Se popularizou muito esse termo a ponto de se colocar, né, esse título, vamos dizer assim, em empresas que nunca foram startups ou que já tinham passado da fase de startup há muito tempo e tudo mais. Porque na teoria, né, pelo menos até onde eu lembro assim da definição de startup normalmente eram empresas embrionárias que estavam começando a crescer, que estava começando a entrar no mercado, que tinham modelos disruptivos, escaláveis, com baixo custo, né, com possibilidade de entrada em múltiplos mercados e tudo mais, e prioritariamente para você ser classificado como startup naquela época, você precisava ter uma possibilidade do custo se manter estável perante um crescimento exponencial da aplicação, né? Por isso que normalmente startups elas são diretamente relacionadas a serviços tecnológicos, mas assim, o que a gente viu nesse mercado é que virou mais ou menos um título para dizer que estamos inovando, né? Enfim, e aí se desvirtuou muito o termo e tal. Mas o que é interessante de falar sobre isso é que surgiu um mito do modelo de captação de recursos das startups. Então, era desde aquela época muito padrão você ver os discursos dos fundadores de startups com relação a fazer rodadas de investimentos, fazer crescimentos exponenciais baseados em investimentos e tudo mais. E aí se criou a cultura, de uma forma geral, de você criar empresas alavancadas. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Você tem basicamente dois modelos básicos de desenvolvimento de uma empresa, vamos dizer assim. Obviamente que existem variações com relação ao que eu vou falar agora. O modelo mais básico, que a galera dá o nome de bootstrap, é quando um investidor, um empresário igual a mim, por exemplo, pega e começa uma empresa, e essa empresa ela inicia com um aporte financeiro próprio dos fundadores ali da empresa, né, ou de pequenos investidores e tudo mais, e a empresa ela cresce numa forma sustentável. Então a gente gasta menos do que lucra e procura potencializar o lucro, mas não faz nenhum tipo de alavancagem no processo. Você não pega dinheiro em banco, você não faz nada para poder inflar esse processo. O processo acontece de forma orgânica, muitas vezes demorada, obviamente, né? Às vezes esse processo pode acontecer em pouco tempo. No caso, por exemplo, do Vigia de Preço, foi um processo de 3 anos e meio, de sair do zero para uma empresa milionária e tudo mais. Mas obviamente que esse processo bootstrap, ele é muito difícil você chegar
a valer bilhões de reais ou dólares em pouquíssimo tempo, né? E o sonho de toda startup era virar o próximo unicórnio, né? Porque as empresas de tecnologias, elas têm esse poder de em pouco tempo se tornar empresas bilionárias e lá, né? Só que o que acontece quando você trabalha em cima de alavancagem, né? Quando você quer inflar os números para as próximas rodadas de investimento. Primeiro que normalmente essas empresas não dão lucro, né? Porque ou elas estão reinvestindo todo o lucro em aquisição, em a compra de equipamentos, em contratação e tudo mais para conseguir cada vez mais inflar. Então, normalmente essas empresas elas têm centenas de funcionários e processos muito mal elaborados, né? Uma falta de eficiência absurda e tudo mais. Principalmente quando começa a entrar dinheiro de investidor, e aí você vê o cenário assim de muitas pessoas que nunca tiveram contato diretamente com milhões de reais, recebendo investimentos de fundos e de VCs e tudo mais. E esses caras normalmente não sabem, não têm a mínima ideia de como é que faz o gerenciamento financeiro, como é que faz uma organização de processo. Muitas das vezes você infla muito a sua folha de pagamento e você bota muita gente dentro do processo sem ter processos muito bem definidos de gestão. Então é um conjunto de elementos ali que tem uma tendência de explodir a longo prazo muito, muito rápido, né? Mas por que era feito esse movimento, né? Porque você precisava parecer uma empresa que estava em crescimento pujante, né? E aí como é que você demonstra isso para o mercado? Você mostra números que te privilegiam. Por exemplo, estamos comprando usuários pra cacete no Ads. Então a gente vai colocar isso como uma KPI de resultado e a gente coloca isso no pitch deck, ó. Crescemos 150%, 300% nos leads, né? Mas ninguém fala quanto que essa aquisição custou ou como que isso está aumentando progressivamente. Minha taxa de churn é tantos por cento, mas eu tive que repor os usuários que eu perdi. Então, assim, tem uma série de questões que dá para você mascarar e no final do processo você passa a impressão de ser uma empresa que está crescendo de forma exponencial, progressiva. Você aumenta a quantidade de funcionários simplesmente para inflar os números de colaboradores, sem a necessidade de tê-los de fato, né? E sem ter processos para conseguir gerenciar todos esses funcionários. Isso é muito comum, isso é o mais comum que eu vi acontecendo em empresas que conseguiram algum tipo de rodada de investimento, né? Empresários medíocres que nunca tiveram à frente de negócios ou não têm experiência quando essa empresa cresce. Muitas vezes, quando uma empresa cresce a ponto de ter mais de 100, 200 funcionários, você precisa ter gestores que já passaram por grandes empresas que entendem de processos, né? Porque você gerenciar essa quantidade de pessoas não é um processo simples. É muito diferente você ter uma empresa com 5, 10 funcionários e você ter uma empresa com 300, né? A gestão muda completamente, a estratégia muda completamente, você acaba ficando numa velocidade de cruzeiro mais engessado, muita gente no meio do processo ali, uma falta de comunicação, de linearidade na comunicação muito absurda. Enfim, particularmente, eu prefiro empresas menores, mesmo que o faturamento dessas empresas seja muito alto, mas empresas com poucas pessoas, pelo ruído que acontece na comunicação de empresas grandes e na politicagem que acaba sendo necessária quando você está numa empresa que tem 400 funcionários. E eu já passei por essas experiências de trabalhar em empresas grandes, e honestamente, assim, não é pro meu perfil, tá? Num tipo de empresa desse tipo. Então você percebe que esse processo de alavancagem ele estava intrinsecamente, diretamente relacionado ao modelo de startups. São raríssimas as startups que começaram em formato bootstrap e se mantiveram, e provavelmente são as poucas empresas de startup que vão estar vivas nos próximos 10 anos aí, porque elas pensam em sustentabilidade desde o seu início, né? Enfim, por mais que você possa ou não receber investimento, tá? Isso não está diretamente relacionado com receber investimento, mas sim com o que você vai fazer com esse investimento. E aí o que se percebe é que esse modelo, né, de alavancagem ele funcionava muito bem, obrigado, até que o mercado mundial começou a sentir impactos,
principalmente depois do Covid, né? Isso ficou muito evidente, por quê? Porque o capital de risco, que antes aplicavam bilhões e bilhões, principalmente fundos de pensão, VCs, fundos de investimento, eles começaram a recuar nesses tipos de investimento de risco. Por quê? Porque na teoria, né, pelo menos é assim que eu vejo, quando você chegava, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, as aplicações de renda fixa lá, eles dão juros muito baixo, quase próximo a zero, né? No Japão, por exemplo, você tem juros negativos, é um negócio meio que surreal, assim. E aí, quando você tá nesse cenário de juros negativos ou de juros próximos a zero, taxas de juros para rendimento fixo, né? Você inevitavelmente precisa entrar no mercado de risco. E aí, entrando no mercado de risco, você começa a trabalhar em ações, tanto que o mercado americano ele é muito forte em ações, porque lá, obviamente, as regulamentações funcionam, né? Você fazer pump and dump da cadeia e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Nada aqui funciona direito, então as empresas da B3 aqui são relativamente cômicas com relação aos movimentos de oscilação, e os bancos fazem uma orgia no mercado de ações tão grande que até desanima de você ficar acompanhando a longo prazo esse tipo de operação. E a CVM, que deveria ser o órgão que regulamenta toda essa questão, simplesmente é um cargo político indicado pelos próprios bancos, que são os responsáveis pela abertura dos IPOs. Então, na prática, né, o lobo cuidando das ovelhas ali. E aí, o que acontece? Quando você tem uma taxa de juros aumentando, né, quem tem acompanhado aí o Treasury americano lá, né, o Tesouro americano, o Fed, na verdade, né, o Federal Reserve, ele tem aumentado as taxas de juros consecutivamente no último ano aí, né, aumentando 0,25, 0,25, 0,25 e tudo mais. Essas aplicações fixas começaram a ser uma possibilidade viável. E aí, uma grande parte desses investidores, principalmente os que não são tão institucionais assim, são investidores mais pontuais, né? Eles tiram todas essas aplicações que estavam em ambientes de risco, de ações, de cripto e tudo mais, e voltam para os mercados de papéis seguros, né? Mais seguros e tudo mais. E aí você tem uma escassez de liquidez no mercado, de uma forma geral. O que acaba acontecendo quando tem esse movimento ali no final de 21 e esse ano, praticamente a gente viu o impacto direto disso, né? Com falta de liquidez no mercado, essas empresas que estavam trabalhando em alavancagem, elas começam a não conseguir pagar as contas. Por quê? Porque você vive basicamente de pagar as contas com dinheiro de investidor. Se não tem mais investidor, você não tem como pagar a conta, então você não tem lucro efetivo, né? Você precisa começar a repensar a sua estratégia, senão você vai morrer, e a morte é muito rápida porque seu custo é muito elevado. Então normalmente você vai ver que essas empresas elas têm 3, 4 meses de cash flow ali. E aí, se passar muito disso, o cara precisa fazer uma nova rodada de investimento, ou precisa fazer uma captação a mercado na bolsa, ou de qualquer outra forma, às vezes por fundo privado. E quando ele não consegue encontrar investidores que precisam, que aportam grana ali, ele tenta pegar dinheiro no banco, só que o banco também não está emprestando dinheiro com juros muito razoável. E, enfim, vira uma bola de neve. E aí, qual é a medida mais salutar para você conseguir não morrer de forma imediata, ou até mesmo por uma solicitação de possíveis investidores? Beleza, se você não está dando lucro, então você vai ter que reduzir custo. Como é que efetivamente você reduz custo de uma startup que é só pessoas, né? Startup, muito raramente, principalmente depois da pandemia, você tem um custo efetivo de manutenção de escritório, né? O seu custo é basicamente cloud servers, né? Serviços digitais ali para alguma coisa, e folha de pagamento. Esse é basicamente seu custo. E aí você precisa reduzir isso tudo. Você renegocia, você melhora a sua infraestrutura e tudo mais, que é a parte mais fácil, no meu ponto de vista, e você demite a galera que não tem a mínima necessidade de estar lá na empresa. Só que quando você começa a fazer uma análise da galera que não precisaria estar na empresa, você começa a ver que essa galera é muita gente. Essas empresas, elas
estão fazendo demissão de 15, 20, 30% da folha de pagamento, e eu honestamente, sabendo como é que são empresas grandes, eu sei que se você cortar 50, 60% da folha, a empresa vai continuar rodando do mesmo jeito, às vezes muito melhor do que estava rodando anteriormente, mais otimizada, com menos custo e tudo mais. Mas obviamente que esses cortes precisam ser feitos de forma gradual, principalmente em empresas de capital aberto. Mas essa é a média que a gente tem visto aí, né? Em vários segmentos, tá? A gente viu cortes no Facebook, né? Na Meta. A gente viu cortes na Amazon, a gente viu cortes no Twitter. A gente viu cortes na Salesforce. Aqui no Brasil a gente já vem numa sequência de várias empresas que começaram a fazer cortes desde o começo do ano passado, no começo do ano. Vetex, tem várias empresas aí, né? A última que eu tive acesso, que eu vi assim alguma coisa no LinkedIn falando sobre cortes, foi a Wildlife. Também rodava nesse modelo. A Wildlife é um estúdio, para quem não sabe, né, um estúdio de games brasileiro, bem grande e tudo mais. Parece que eles tinham em torno de 1.000 e poucos funcionários e cortou 30%, 20% dos funcionários numa porrada só. E eu vou falar, vai cortar mais. Isso aí vai chegar a 50%, 60% porque não é sustentável. É uma empresa de desenvolvimento de jogos mobile que dependia diretamente de aquisição de usuário via ads, né? Então, assim, quando você junta todo o cenário macroeconômico, o aumento do CAC, as legislações de proteção de dados, né, as empresas tomando, essas empresas de Big Tech tomando multas atrás de multas por vazamento de dados para terceiros e tudo mais, você começa a ver que o ciclo está se fechando e essas empresas que viviam nesse modelo, elas tendem a desaparecer se elas não se reinventarem logo, né? Porque só de vender diamante dentro do jogo não se paga a conta quando você tem uma infraestrutura inchada baseada em alavancagem, né? Então, o que vai acontecer na prática, né? Todas as startups que estavam nesse modelo de alavancagem, procurando investidor e tudo mais, querendo abrir IPO e blá blá blá, elas provavelmente vão morrer a longo prazo, ou elas vão enxugar bastante os custos e vão começar a se tornar empresas mais bootstraps. Eu sempre tive uma visão de construção de empresas bootstrap. Eu nunca quis participar desses modelos de alavancagem. Eu acho um modelo muito arriscado, fora da média, assim, né? O risco de você montar um negócio já é muito grande, mas você montar um negócio alavancado é 10 vezes pior, ou até mais, né? Porque você vive sempre na corda bamba, o dinheiro sempre vai acabar e tudo mais. E o risco da tua empresa falir da noite pro dia é muito alto, né? Então, assim, não se surpreenda se você vê empresas que eram consideradas unicórnio simplesmente fechando as suas operações em um piscar de olhos aí, porque o dinheiro acabou e aí demite todo mundo e tudo mais. Isso vai ser comum nos próximos anos. E aí eu vou voltar no vídeo do Akita, que foi o motivador de eu estar fazendo esse conteúdo, né? O Akita fala justamente sobre qual é a percepção dele do que vai acontecer nos próximos anos aí. E ele fala sobre várias coisas que eu já tinha falado aqui no canal. Por exemplo, se você é desenvolvedor, esse negócio de fazer uma segregação entre front-end e back-end, isso vai acabar. Se você é um programador medíocre, né, que fez um cursinho de 6 meses e conseguiu uma vaga de emprego, você não vai ter mais vaga de emprego, você vai ficar desempregado. As empresas vão começar a selecionar profissionais de verdade para conseguir atuar, porque não tem mais margem de lucro para ficar gastando em possíveis futuros engenheiros que vão estar sendo indiretamente formados dentro da empresa, né? Principalmente porque é um retrocesso, no meu ponto de vista, você pegar bons profissionais e colocar esses caras como tech lead para ficar gerenciando um monte de desenvolvedor júnior. Essa é a pior besteira que as empresas fazem, no meu ponto de vista. Não que não precise ter uma pessoa mais experiente acima, mas essa pessoa ela não tem que servir como babá de quem não sabe fazer, né? Então, assim, eu sempre falei, para mim o problema começa no RH. O RH das empresas são muito ruins, tá? Normalmente quem contrata dentro das minhas empresas sou eu, porque eu faço uma triagem, um pente fino. Às vezes eu erro. E você imagina, com 15 anos de experiência em TI, às vezes eu contrato pessoas que são ruins. Imagina um setor de RH que não tem o mínimo de conhecimento e capacitação para contratar um desenvolvedor. Só vem porcaria.
E eu já vi isso acontecendo diversas vezes em empresas grandes, de chegar uma galera sem, né? Não, esse aqui é o novo desenvolvedor de front-end React e tal, não sei o que, o cara não sabe fazer um if. Então é o tipo de coisa que a galera precisa entender. É o seguinte, se você quer ficar na área de TI e você tá nesse cenário de ser uma pessoa medíocre, quando eu falo, é o seguinte, que você tá na média. Você não é um cara excelente, você tá ali abaixo, um pouquinho abaixo da média, um pouquinho acima da média, mas você não é nada de especial, né? Se você tá nessa posição, ou você vai sentar a bunda, estudar e aprender de fato o ofício de ser desenvolvedor, que não é uma tarefa fácil. Eu tô há 15 anos nessa brincadeira, até um pouco mais que isso. Todo dia eu tô estudando coisa nova, aprendendo outras tecnologias, aprendendo formas melhores de conseguir programar e tudo mais. E ao mesmo tempo faço uma série de outras coisas junto. Eu tô aprendendo agora a mexer com leveling no Unity. E aí eu tô fazendo curso de inglês para aprimorar meu inglês e por aí vai. Então você tá o tempo todo se aperfeiçoando e melhorando e fazendo reuniões de business, né? Então assim, você tá ali se complementando, criando soft skills e tudo mais. Eu quero fazer um vídeo uma hora dessa só falando de soft skills, que eu acho extremamente importante pra galera que realmente quer se profissionalizar e entender que programar não é só você escrever código. Programar, ele tem vários... tem assim, muitas minúcias além de escrever código. Escrever código tem que ser a última etapa do processo, né? Você precisa ter uma série de conhecimentos complementares para se tornar um excelente desenvolvedor. Inclusive até ter um pouco de veia empreendedora, no meu ponto de vista, para você passar uma barreira de ser simples técnico e se tornar um gestor, um diretor a longo prazo. Então assim, voltando ao core do que a gente estava falando sobre a bolha que explodiu. A bolha explodiu, tá dando sinais claros dessa implosão aí. E aí, o que vai acontecer com o mercado, né? O mercado vai dar uma limpeza geral de empresas que não tinham condição nenhuma de estar operacionalizando num cenário mais underground, assim, né? Um cenário mais hardcore que a gente tá enfrentando e a gente vai enfrentar nos próximos anos. É a ilusão de achar que a gente já passou pela turbulência que tinha que passar, não. A gente tá no começo da turbulência. A gente vai ficar nos próximos 5 anos aí digerindo todos os impactos de impressão de moeda dos últimos anos, desse modelo de alavancagem absurdo que a gente vivenciou nos últimos 10 anos. E eu não acredito que o mercado, de uma forma geral, e eu não estou falando só do mercado de tecnologia, estou falando de vários mercados que estão sendo impactados nessa onda, mercado de jogos, mercado de varejo. Esses mercados eles vão sofrer impactos definitivos que vão mudar a cara desses mercados para os próximos 10 anos, mas a recuperação ela vai ser lenta e gradual. E aí, nesse momento, você vai ter que sentar, estudar e se aperfeiçoar para se tornar um profissional melhor. Senão você vai ficar desempregado e é melhor você procurar outra coisa para fazer, porque você não vai ter mais vaga no mercado de uma forma geral, seja no marketing, no desenvolvimento e tudo mais. Não é só uma mudança financeira no meio do processo, é uma mudança de cultura, né? É trabalhar recorrência, é trabalhar comunidade, é trabalhar, pensar melhor nos projetos antes de iniciar, filtrar melhor os profissionais que você tá trazendo para a tua empresa e ter critérios técnicos para avaliação na contratação. Uma coisa que eu fico puto com RH de empresa grande é querer contratar por pauta ideológica, porque gosta de um perfil comportamental específico e tal, e negligencia completamente as questões técnicas, né? A capacidade de desenvolvimento da pessoa, o conhecimento que aquela pessoa adquiriu para estar exercendo determinada função. Então, todo mundo que foi contratado para ocupar uma cadeira e não tem capacidade para estar operacionalizando aquela vaga que está demitido nos próximos anos aí. Se você está na empresa cobrindo cota de número para poder inflar a empresa, você está demitido, não tem mais espaço para você nesse 2023 em diante.
Acabou essa brincadeira. Acabou esse negócio de ficar colocando pessoas ali por causa de se é homem ou se é mulher, se é branco, se é preto, se é binário ou não binário, não importa mais isso daí. Isso, na verdade, isso nunca importou no final do processo, porque a empresa ela precisa de pessoas que tenham a capacidade para personalizar determinadas áreas. Isso indifere dessas características. E quando você contrata baseado única e exclusivamente em alguma característica específica e negligencia a capacidade de operacionalizar da vaga, você acaba criando uma série de problemas. Porque às vezes você precisa ter 2, 3 profissionais para conseguir fazer uma função que seria feita por uma pessoa só capacitada, mas você coloca mais pessoas sem necessidade e acaba inflando os números da empresa e os custos efetivamente. E perceba, em nenhum momento eu estou falando que ter esse tipo de comportamento na hora de contratação não pode existir. Pode existir, você pode priorizar. Exemplo, eu quero priorizar que essa vaga aqui seja ocupada por uma mulher. Não tem nenhum problema com relação a isso, né? Só que o ponto é, essa mulher tem a capacidade, tem os conhecimentos necessários para estar ocupando essa vaga? Entre você fazer a opção de colocar uma mulher que não está capacitada o suficiente ou colocar qualquer outra pessoa para ocupar a vaga que tenha mais conhecimento, que tenha mais capacidade, que provavelmente vai dar mais lucro para a empresa, que, né, vai operacionalizar aquela função com melhor qualidade, vai começar a ser feito justamente esse filtro de capacidade, não de nenhum outro tipo de aspecto relacionado à contratação que normalmente tinha acontecido no RH Brasil afora, né? Vai acabar essas vagas também de cumplicidade, né? Uma amiga que indica a outra e tudo mais, não sei o que, só porque tem afinidade ou porque tem uma cumplicidade. Isso daí vai acabar. Vai precisar ser feito um filtro de verdade dentro dos RHs para começar a contratar pessoas que são capazes de operacionalizar as vagas que estão querendo ocupar. Porque senão as empresas não vão ter caixa para conseguir segurar essa porrada dos próximos 5 anos. Fique muito consciente. E se você é de RH de empresa, entenda o seguinte: a tua negligência de querer contratar pessoas capacitadas para estar ocupando essas vagas vai causar a sua demissão futura e talvez um prejuízo irreversível para a empresa. A sua empresa ela pode quebrar porque você contratou errado as pessoas que estão ocupando essas vagas. E é seu papel como RH, numa empresa com 300, 400 pessoas, você contratar pessoas capazes e que vão contribuir e colaborar para o todo. Se você não faz isso, você está entuchando a empresa de um monte de gente inútil que vai ter que ser demitida, e a empresa vai gastar rios de dinheiro com demissão, né? Porque aqui no Brasil tem essa palhaçada chamada CLT, que quando você vai demitir, você gasta 3, 4 vezes o salário da pessoa. Tem muita empresa que não demite funcionário porque não quer se desfazer de caixa para fazer pagamento de todos os tributos e não sei o que mais das contas que a CLT exige. E aí você vai mantendo um funcionário merda para não ter que gastar com a rescisão. E logo em seguida, normalmente essa galera bota no Ministério da Justiça para tentar tirar mais dinheiro ainda da empresa que já está passando por problemas, né? Isso quando, né, não tem advogado filha da puta que fica tentando juntar um grupo de funcionários para abrir ação coletiva. Então, assim, resumo, o Brasil é uma piada com relação a regras trabalhistas, e se você não entendeu isso, você é um idiota. Não tem outra palavra. É por isso que, no meu ponto de vista, aqui no Brasil a gente tinha que ter o mesmo sistema trabalhista que tem em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Contrato de serviço sem vara trabalhista e blá blá blá. E ok, se você tem uma opinião contrária, é problema seu, não tem nada a ver com isso, mas eu não respeito a opinião porque a sua opinião é idiota. Honestamente falando, começa a repensar um pouco, tá? Começa a repensar um pouco. Porque se você não repensar, amigo, desculpa, mas você tá desempregado nos próximos 5 anos aí. Você tá desempregado, as empresas não vão aguentar. As empresas, elas não estão num momento legal, entendeu? O Brasil não tá passando por um momento legal. Não tem dinheiro circulando no mercado. Tá tudo preso em aplicações de renda fixa.
E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar enchendo o saco do seu empregador para ficar cumprindo todas as regras absurdas trabalhistas que tem aqui no Brasil, para defender os direitos do trabalhador e blá blá blá. Então assim, você escolhe. Ou a gente vai continuar com esse monte de penduricalho nas legislações trabalhistas, nos processos trabalhistas e tudo mais, ou a gente vai começar a reformular essa brincadeira e começar a fazer com que as empresas tenham como respirar, ou elas vão falir. E aí falir, vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Ou as empresas vão começar a fazer, como muitas já têm feito, de abrir offshore fora do Brasil para contratar em modelo de PJ ou qualquer coisa do tipo, para pagar, para fugir dessas tributações absurdas que tem aqui no Brasil. Diversos amigos meus que eu conheço assim falam, cara, estou fechando a operação no Brasil, estou fechando a minha CNPJ no Brasil, estou abrindo uma offshore lá nos Estados Unidos, abrindo em qualquer outro lugar do mundo, porque é impossível trabalhar com a legislação brasileira. Tanto tributária como trabalhista é um absurdo. E se você acha que é tudo maravilhoso, é porque você nunca se deu o trabalho de pesquisar para entender como é que isso funciona, né? O Brasil realmente é um lugar muito complicado para se ter negócio, principalmente nesse modelo de alavancagem de startups e tudo mais, né? E você gasta tanto dinheiro com contabilidade, com jurídico, para conseguir prever todas as possibilidades possíveis de merda, que se torna até um custo relevante na sua empresa no final do processo. Enfim, tô sendo muito alarmista com relação a tudo que tá acontecendo? Não, eu só tô sendo realista. E aí, se você quer aceitar a realidade ou não, cada um escolhe o que quer acreditar. Eu não acredito que o cenário vai ser positivo nos próximos 5 anos aí. A gente vai ter uma série de problemas no mercado como um todo. O Brasil vai passar por uma fase muito nebulosa. E eu não estou falando só em questão política, aqui eu estou falando em questão financeira, de empregos e tudo mais em desenvolvimento. A gente vai ficar estagnado aí um bom tempo. São poucos os segmentos que vão ter uma excelente trajetória nesse período aí. Eu acho que mais o agronegócio aqui do Brasil que vai conseguir se manter muito bem. A parte de tecnologia, serviços e tudo mais vai ser diretamente impactada. O consumo ele já está impactado. E vou até reafirmar que eu fiz 2 vídeos falando sobre a Black Friday desse ano e a minha previsão estava correta. A Black Friday desse ano eu falei com vários amigos meus do setor de varejo, do setor de análise e tudo mais. A Black Friday desse ano foi 30% menor do que a Black Friday do ano passado, e isso quer dizer que a minha previsão de ser a pior Black Friday de todos os tempos estava correta. Essa Black Friday foi uma piada, um fiasco, né, para todos os varejistas brasileiros. São raríssimas as exceções de empresas que tiveram uma boa venda nessa Black Friday, e a gente vê que isso está impactado diretamente no consumo, a queda do consumo, né? A queda do consumo, ela está visível dentro da sociedade. As pessoas estão priorizando compra do básico, de supermercado, de pagar o aluguel e deixando para depois investimento em equipamentos, em celular, televisão e tudo mais, né? E assim, desculpe pelo banho de água fria da sua realidade, se isso te impactou, mas essa é a realidade que a gente precisa conviver nos próximos 5 anos aí. E eu vou ficando por aqui. Se tiver gostando do conteúdo, compartilha aí, curte a página e manda pros seus amigos, me segue lá no Twitter e a gente se vê na próxima. Valeu!